querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida como Tchela, e estamos aqui para mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um termo que eu não sei se você já escutou, mas é o paradoxo da escolha. Já ouviu alguém falando isso? Inclusive tem um livro muito famoso com esse nome. Foi assim que eu descobri que isso existia. E basicamente, do que eu tô falando? A gente vive na era das infinitas opções. Você já parou pra pensar que a nossa geração é uma geração que tem acesso a absolutamente tudo? E pior, a gente tem acesso a tudo na hora que a gente quer. E ainda assim, nunca foi tão difícil decidir, tomar uma decisão entre essas múltiplas opções que a gente tem. Sabe aquela cena quando você tá em casa procurando um filme na Netflix pra assistir e você simplesmente não consegue decidir porque são muitas opções? Esse episódio é sobre isso. A gente vai falar sobre o paradoxo da escolha. E antes de começar o episódio de hoje, queria contar que eu tô tomando aqui o meu Little Bean sabor caramelo. É o meu sabor favorito, é delicioso, aquele café que entra fácil nos hábitos de toda manhã e entrega o que promete. Um café tão bom que dá pra tomar sem açúcar. E se você quiser provar também, o link tá na descrição desse episódio. Ah, e usando o cupom THENEWS, você ganha até 22% de desconto mais frete grátis. Prova e depois me conta. Se a gente parar pra pensar, a ideia de ter muitas opções parece incrível na teoria, né? Quando eu falo que a nossa geração é a que mais tem opções, mais acesso dentre todas as gerações, isso parece muito bom, muito confortável. Mas, na prática, esse excesso de informação, de possibilidades, começa a gerar um tipo diferente de ansiedade. Eu não sei se você já sentiu isso. O que acontece? Você escolhe uma opção. E aí, automaticamente, você começa a se questionar se você não escolheu errado. Será que não tinha uma opção melhor? Porque quando tudo é possível, quando tudo é uma possibilidade, nada parece suficiente. Eu acho que esse é o ponto-chave desse episódio. E aí, quando eu falo de escolhas, eu tô falando desde escolhas pequenas, como comecei a ver uma série na Netflix e aí depois me arrependi porque fiquei pensando que tinha uma opção melhor. Ou escolhi um emprego, saí do meu emprego, escolhi um novo, mas fiquei refletindo se eu não conseguia mais. Ou até uma decisão maior, como um namoro, um relacionamento. Você inicia um relacionamento, mas será que não tinha uma opção melhor? Alguém melhor? Eu acho que o grande problema disso tudo é que na nossa cabeça, e não é só na nossa cabeça, na verdade, o ato de você fazer uma escolha, escolher uma coisa, automaticamente é fechar portas para várias outras. Isso é um fato. Quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para várias coisas. E por isso é tão difícil escolher. Por isso que é assustador. E aí, com isso, muitas pessoas são educadas a acreditar que a melhor vida é aquela que você mantém tudo em aberto, todas as possibilidades em aberto. Você não toma nenhuma decisão, com medo de tomar a decisão errada. E viver desse jeito tem um custo enorme, que é, no fim do dia, você não se compromete totalmente com nada na sua vida. Como eu falei no começo do episódio, tem um livro com esse nome. O livro chama Paradoxo da Escolha. E a ideia central do livro é que, apesar da gente associar a escolha à liberdade, o excesso de opções costuma produzir o efeito contrário. Quanto mais possibilidades estão disponíveis, maior tende a ser o peso da decisão. Faz sentido? E maior também é a chance de frustração depois que você faz uma escolha. E aí, por que isso acontece? Quando você escolhe num cenário de infinitas alternativas, que é basicamente o cenário que a gente vive hoje, onde você pode abrir o seu TikTok e ver 1 milhão de conteúdos, um seguido do outro, e provavelmente conteúdos que fazem muito sentido pra você, ou você pode entrar num aplicativo de relacionamento e simplesmente escolher entre inúmeras opções, quem é o seu parceiro ideal, enfim, você não compara a sua decisão apenas com o que você viveu. Então, saí de um relacionamento, entrei num relacionamento melhor. Na verdade, não. Você compara com tudo aquilo que poderia ter acontecido, que você poderia ter vivido. Então, se você entrou num novo relacionamento e você não tá satisfeito o suficiente, você vai olhar para todas aquelas pessoas que você viu num aplicativo de relacionamento e que poderiam ter sido uma escolha melhor. Sabe, eu tô usando esse exemplo porque é o exemplo mais prático pra gente entender, porque afeta a sua vida pessoal, né, relacionamentos, mas eu acho que isso se aplica para qualquer outra decisão que você tome na sua vida. É uma comparação imaginária com o e se.
Do tipo, e se eu pudesse ter um emprego melhor? E se eu pudesse ter feito uma escolha de morar numa cidade diferente? Melhor. E esse e se nunca termina, porque existem infinitas possibilidades do que você poderia ter feito diferente. E o autor do livro, que é o Barry Schwartz, ele mostra que as pessoas mais satisfeitas não são aquelas que passam mais tempo analisando todas as opções possíveis em busca da decisão perfeita. Que normalmente é isso que a gente acha, né? Se eu passar tempo suficiente analisando todas as opções, fazer uma listinha de prós e contras, aí sim eu vou tomar a decisão certa. E não é bem assim. No livro ele fala que, na verdade, são aquelas pessoas que conseguem reconhecer quando algo é bom o suficiente para aquele momento da vida e, a partir daí, elas conseguem se comprometer com essa escolha sem ficar revisitando ela, se arrependendo o tempo todo. Sabe, quando você toma uma decisão certeira, independente se foi a melhor decisão possível, você toma uma decisão e você não deixa a sua cabeça ficar ali se remoendo se foi a decisão certa. Foi uma decisão que é boa o suficiente. Eu gosto muito desse termo, porque quando a gente para pensar, realmente não existe uma decisão perfeita para nossa vida. Eu acho que existem inúmeros caminhos quando a gente vai fazer uma escolha que a gente pode seguir que seriam bons para nós. Então, se você escolhe um caminho que já é bom o suficiente, eu acho que tá maravilhoso. É um pouco dessa ótica que o autor do livro traz para a gente começar a ter esse critério. Isso aqui é bom o suficiente para mim? Então eu posso tomar essa decisão. E esse ponto eu acho que é o maior aprendizado que eu tive desse livro. Que o compromisso não nasce da certeza absoluta de que você escolheu a melhor opção do mundo. O compromisso nasce da capacidade de você sustentar uma escolha, uma decisão, sem se torturar com todos os cenários paralelos que nunca vão acontecer. É muito forte isso, você bater no peito e falar, eu tomei essa decisão e é isso mesmo. E outra coisa, com o acesso que a gente tem nas redes sociais à vida de qualquer pessoa ao nosso redor, a gente sempre vai achar que tinha uma opção melhor, que tinha uma escolha melhor. E aí volta naquele ponto que eu já falei muito nesse podcast do quanto a vida das pessoas é enfeitada, é performático, né? O que a gente posta nas redes sociais. Então a gente não pode se basear no que a gente vê para dizer, nossa, tinha uma opção melhor. Porque se a gente for comparar a nossa vida e as nossas escolhas com as escolhas e possibilidades da vida das outras pessoas, a gente sempre vai achar que tinha uma opção melhor. Então, mais uma vez, fica o convite aqui pra gente olhar para as redes sociais e para o que a gente vê lá com um filtro, né? Com esse olhar de que, tá, pode ser que essa pessoa esteja maquiando um pouquinho o que ela vive. E uma outra coisa que o autor do livro conclui no final, que eu acho que faz muito sentido, é que talvez uma vida mais tranquila não vem de você acertar sempre. Eu acho que não tem como você acertar em todas as escolhas. A gente vai fazer escolhas erradas, a gente vai talvez se arrepender, a gente vai pensar, e se eu tivesse tomado outra decisão? Mas a vida mais tranquila, ela normalmente vem de você aceitar que nenhuma escolha precisa carregar essa responsabilidade de ser perfeita para valer a pena. Sabe quantas escolhas ruins você já não fez, mas foram importantes para que você aprendesse alguma coisa? E tem uma coisa que eu acho muito libertadora em limitar escolhas. E presta atenção no que eu tô falando, porque eu não tô falando também pra você fechar o seu olhar, né? E não olhar pra todas as inúmeras possibilidades. Mas eu acho que aqui é um exercício de, às vezes, você se conhecer tão bem, você tem regras pessoais tão claras, que você já decide antes mesmo se uma escolha faz sentido ou não pra você. Não sei se ficou claro, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. O que eu quero dizer com isso? É você saber, no fundo ali do seu coração, dos seus valores, o que faz sentido pra você e o que não faz. Porque quando isso tá claro e quando você tem muito autoconhecimento sobre você, sobre o que te faz bem e o que não faz, fica muito mais fácil decidir. Você não vai se deixar levar pelas 1 milhão de escolhas possíveis. Quer um exemplo prático disso, e bem bobo, mas eu acho que faz sentido? É quando você tá escolhendo um filme pra assistir na Netflix. Se você sabe exatamente o que você gosta e o que você não gosta, por que você vai se deixar levar e vai entrar ali no filme e vai ver trailer de 20 opções que não tem nada a ver com você? Quando você se conhece bem o suficiente, você meio que fecha um pouco esse filtro, sabe? Você se limita, no bom sentido, apenas a olhar para as escolhas que fazem sentido para você. Então, acho que ter essas regras pessoais muito claras
é sempre muito importante. Quando eu falo regras pessoais, é saber o que são seus valores, o que combina com você, o que merece a sua energia e o que não. Então é muito nesse caminho. E tem outra coisa, quanto menos energia você gasta decidindo, mais energia sobra pra você viver com aquela escolha, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso também. A gente às vezes se desgasta tanto por ter tantas opções que não sobra tempo pra gente usufruir daquela decisão que a gente tomou, daquela escolha que a gente fez. E chegamos no momento do episódio onde eu vou te trazer 3 diquinhas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia para você driblar esse paradoxo da escolha. A dica número 1 é crie critérios antes de criar opções. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Antes de você ter que escolher entre várias coisas, saiba lá no fundo o que importa para você agora. Então, quais são os valores que essa decisão precisa respeitar? Que tipo de vida você está tentando sustentar nesse momento? Porque quando você tem esses critérios muito claros, que são até aquelas regrinhas pessoais que eu comentei agora há pouco, muitas opções simplesmente deixam de fazer sentido. Então, já existe um filtro natural quando você tem os critérios muito claros. Dica número 2. Escolha o que é suficiente para você. E aí, a gente volta ao que o autor do livro Paradoxo da Escolha fala da expressão, né, o famoso bom o suficiente. Então, em vez de você se perguntar toda hora se essa é a melhor opção possível, tenta se perguntar, isso é bom o bastante pra mim, nessa fase de vida que eu tô? Se sim, vamos nessa, sabe? Porque buscar sempre o melhor quase nunca vai te trazer paz e o que garante que você escolheu a melhor opção? Você nunca sabe antes de viver as consequências daquela decisão. Então, reconhecer o que é suficiente pra você, muitas vezes te traz já essa paz. E por último, dica número 3, pare de revisar decisões passadas. Eu sei que é fácil falar, é difícil fazer, né? Parar de ficar remoendo as decisões passadas, mas tenta evitar. Quando esse pensamento vier, manda ele embora. Porque remoer o passado não vai mudar o que já passou. Só vai criar versões imaginárias de uma vida que você não viveu. Então evita pensar sobre esses infinitos e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse escolhido outro caminho? Isso não vai mudar nada. Bom, e para fechar esse episódio, eu só quero dizer e trazer uma provocação de que talvez o verdadeiro luxo nos dias de hoje não seja ter muitas opções. Na verdade, o luxo é ter paz depois de escolher algo. Ter paz com as suas decisões, com as suas escolhas. Porque no fim do dia, uma vida boa não é a soma de todas as possibilidades. É a profundidade de algumas boas decisões sustentadas ao longo do tempo. E é isso, se você fizer algum desses exercícios e isso melhorar a sua semana, conta pra mim aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. Espero que esse episódio tenha sido útil e eu vejo vocês no próximo. Esse programa foi produzido por Waffle.